9 de dezembro de 2023, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Hugo Leão amava demais. Amava a capoeira, amava a filha, amava a ex-mulher. Hugo não queria a solidão, tampouco Hugo não queria ver seu sonho de família se esvair na separação pedida pela mulher que amava demais. Confira a conversa que tive com a irmã de Hugo, Hugo, o homem que perdeu a vida por amar demais. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Deixa venha comigo até o final dessa conversa que eu vou ter com a Paloma. A gente estava falando um pouquinho antes e eu sempre fico muito consternado quando eu entrevisto alguém que já viu o canal. Então é assim, eu falo, pô, essa pessoa, ela para eu ter conhecido ela aqui quando viesse visitar o estúdio, não em função dessa conversa que vamos ter sobre o seu irmão. Então seja muito bem-vindo ao canal dessa maneira, Paloma. Queria que tivesse sido de outra maneira, mas eu espero que o canal ajude a história do seu irmão a tomar mais corpo ainda, para que a justiça seja feita. Já que você assiste o canal, você sabe que eu vou começar com você voltando ao passado. Eu quero ir com você, eu quero que você me visite, me conte, me apresente. Quem era o seu irmão, como ele era, como era a vida de vocês todos antes daquele fatídico 10 de dezembro de 2023, é isso? Ele morreu no dia 9, dia 9. No dia 10 foi o enterro. Tá. Isso. Então esse começo de 2020, começo de dezembro de 2023, que foi o último ano que você esteve com o seu irmão. Quem era o seu irmão, como ele era? Eu sei que ele era capoeirista. Qual a história dele? Sim. Nossa, é Hugo. Hugo, desculpa, é Hugo Leão. Hugo Leão. Eu já sei que você tem dificuldade com nomes. Então, quem era o Hugo Leão? Quem era o seu irmão? Nossa, quantos anos ele tinha? Me conta tudo. Ele tinha 37 anos, né? E ele, desde criança, ele sempre gostou muito de pular, subir em árvore, dar aqueles mortais para trás. Ele sempre brincava muito assim. Na escolinha, minha mãe colocou ele na aula de judô, tinha uma aula de judô na escolinha, e teve um campeonato que ele disputou com um colega, né? Só que o coleguinha dele, ele tinha uns 5, 6 anos, e o coleguinha dele bateu muito nele, não seguiu as regras, sabe, do judô. Sim. Bateu muito, ele apanhou muito. E ele, mesmo apanhando, ele não revidou, porque ele quis seguir as regras do judô. E aí, o que acontece? Ele, depois que acabou a luta, ele chorou muito, e ele ganhou a medalha de ouro, o outro foi desclassificado, né? Porque eles quiseram premiar ele também pela atitude que ele teve, né? De coleguismo, de seguir as regras do judô. De respeito. De respeito pelo outro. E o Hugo também, quando era criança, ele gostava muito, minha mãe vivia penando com ele, assim, pelo seguinte, que ele chegava da rua, ele chegava sempre com um bicho novo, um animalzinho novo. A gente teve um cachorrinho durou muitos anos esse cachorrinho, ele morreu quando eu estava grávida da minha filha, então assim, ele era muito amoroso, ele gostava muito de animais, e logo depois dessa questão do judô, ele conheceu um professor de capoeira e, assim, desde criança ele começou a fazer capoeira. Então, ele gostava muito da capoeira. A capoeira era uma coisa, assim, que representava muito ele. E, quando ele começou na capoeira, ele passou a dar aulas, assim, ele fazia trabalhos sociais, ele ajudava crianças, né? Ele dava aula também até para idosos. E, assim, pelas pessoas, assim, que falam dele também, de amigos, de pessoas que foram alunos dele, né, até mandei um áudio aí para a produção falando de um amigo dele que mandou um áudio para ele. A gente vai colocar aqui. Mas o que o áudio fala?
ele falando que o Hugo assim, resgatou ele do mundo do crime, das drogas, porque ele não só deu aula para ele de capoeira, porque ele começou a trabalhar também num CRAS, né? Ele fez que é CRAS? Um concurso, Centro de Referência e Assistência Social. Ah, tá. Aí de Minas. Aí ele começou a dar aula na prefeitura, né, de Ribeirão das Neves, e ele dava aula nos CRAS também de Ribeirão das Neves. Ou seja, a capoeira virou a profissão dele. Virou a profissão dele. Mais do que o esporte, era ele por inteiro. Sim. No entanto que no Starterpack, né, Sara? Estou falando com a minha filha aqui, que ela que sabe o nome. Dele tinha capoeira lá também, e tinha um flanelinha no Starterpack dele, porque a gente gozava muito da cara dele, porque toda vez que a gente saía na rua, alguém pedia esmola para ele, sempre ia nele. Eu falei, Hugo, você atrai as pessoas que estão precisando de ajuda. Aí, então, assim, ele começou a dar aula e um desses alunos mandou uma mensagem para ele, porque ele estava deprimido, meu irmão estava passando por uma depressão, e esse aluno dele, já adulto, mandou uma mensagem para ele falando que ele estava bem, que ele estava trabalhando, que ele devia também a ele isso, porque ele resgatou ele do mundo do crime, que tinha colegas dele que já estavam, né, assim, mortos ou presos, e ele foi um dos sobreviventes, e uma das pessoas que ajudou ele nisso foi o Hugo, não só com as aulas de capoeira, mas também porque o Hugo se preocupou tanto com ele, que foi na porta da casa dele, procurou por ele, para aconselhar, para oferecer ajuda. Então, assim, o Hugo era muito amoroso, muito carinhoso com a gente. Meus filhos, assim, amavam ele de paixão. Um dos meus filhos, o meu filho mais novo, o Caio, era afilhado dele. E todas as vezes que a gente tinha que passear no fim de semana, era com ele. Viagem era com ele. Então, você era muito presente na nossa vida. Ele era teu irmão mais velho ou mais novo? Mais novo. Eu tenho 42, ele tinha 37. Tá, sempre, o irmão mais novo a gente sempre tem um chamego também, né? E nós morávamos assim, um de frente para o outro. Morávamos em casas, uma de frente para a outra. Então, assim, o Hugo, quando tinha que levar minha mãe no médico, geralmente era mais ele que levava, porque ele é o motorista da família, era o motorista da família, então ele levava minha mãe no médico, ele se preocupava muito. E, então, assim, quando ele foi crescendo, né, nesse mundo da capoeira, e eu queria falar um pouco também sobre a questão mental dele, com relação à depressão. Eu ia entrar nisso, você falou que ele tinha uma depressão. Ele tinha quantos anos, há quanto tempo essa depressão? Olha, já tinha mais de 15 anos, porque a filha dele tem 11. Aliás, vai fazer 11 em junho. Isso é antes de ele casar e ter filhos. Isso. Por quê? O que acontece? Eu posso, assim, eu penso que o Hugo, porque a gente ouve falar muito das mulheres que amam demais, né? Do Mada. E o Hugo tinha isso. Era ele que amava demais? Ele que amava demais, sempre, nos relacionamentos que ele tinha, sabe? Então, assim, a namorada, tinha uma namorada dele, que foi a primeira namorada, assim, de muitos anos, que eu não vou citar, né, o nome dela aqui. Lógico, não precisa. Mas ela até porque a gente tem um bom relacionamento com ela até hoje, mas assim, eles viveram 7 anos juntos. Eles começaram a namorar. E ele tinha quantos anos quando ele começa a namorar essa moça? Nossa, você tem problema com nomes, eu tenho problema com datas. É mais ou menos para a gente entender que momento... Porque você falou que 15 anos antes, ele devia ter, quando começa a depressão, com 16 anos, 17, é isso? Ele morre com 37, 15 anos antes, daria 17 anos. Peraí que a Sara está me falando aqui. Quantos anos, Sara? 2012, 2011, quantos anos que o Hugo tinha? Se ele morre em 2023, ele tinha 10 anos antes, ele tinha 26. Por aí. 25, 26 anos. Essa depressão vem em decorrência do término desse namoro de 7 anos? Do término desse primeiro relacionamento. Porque ele sempre... A gente também pensava que eles tinham, a gente de fora, né, via o relacionamento dos dois e achava os dois uma gracinha, que eles se completavam, que eles se amavam.
ela era muito carinhosa com ele também. Eu até brincava, ela fazia vozinha de bebê com ele, eu falava, que nojo, sabe? Então, assim, Ele fazia aquela ela... coisa de. Ah, eu gosto tanto. Aquela coisa tati-bitati da vida. Ah, eu É, te amo, aquela coisa que fala meio. é, Ah, meu Deus, tá. aí, Ó, me eles apaixonar. começaram, eles namoravam, e o que acontece? Ela morava, a mãe dela morava em São Paulo, ela morava com o pai e uma avó, a avó paterna, e a irmã, decorrente de um relacionamento do pai dela com a madrasta, era uma meia-irmã. E aí a avó dela faleceu e o pai resolveu mudar para um bairro mais distante de onde nós morávamos, que nós morávamos em bairros vizinhos, assim. E aí ela tinha toda a vida dela nessa região. E aí ela ficou meio sem saber o que ia fazer, e meu pai faleceu em 2009. O meu irmão falou assim, conversou comigo e com minha mãe, né, falou assim, será que ela pode vir morar aqui com a minha mãe? Eu já estava casada, já tinha minha casa, mas eu ainda morava, sempre nós moramos perto. Eu estava morando de aluguel na mesma rua da minha mãe. E meu irmão estava morando com a minha mãe, e meu pai tinha acabado de falecer. E aí eu falei assim, não, às vezes é uma boa, né, ter mais uma pessoa em casa para poder, né, sei lá, não vai suprir a ausência da pessoa, mas ela é uma menina bacana, então ela passou a morar com ele, e eles ficaram 7 anos juntos. Até que um dia eu acordei de manhã com ela me ligando, chorando muito, e falando assim, vem cá, por favor, me ajuda que o Hugo tá nervoso. Aí eu cheguei lá na casa da minha mãe, o Hugo chorava e mandando ela embora. E eu falei, o que aconteceu? Aí ela me falou que o Hugo descobriu uma mensagem dela com outro rapaz, e assim, coisas bem íntimas, sabe? Então, as pessoas já estava tendo um relacionamento extraconjugal, e o Hugo tinha feito uma união estável com ela, para ela ter direito a ter o financiamento da faculdade, né? E aí ele ficou assim, nossa, ele acabou. Ela foi embora, né? Ela até falou comigo, me perdoa. Eu falei assim, eu não tenho que te perdoar de nada, porque coração dos outros é terra que ninguém pisa, né? Mas eu só fico decepcionada e fico triste. E assim, a família toda ficou muito deprimida junto com ele. E ele começou a usar, ele foi no psiquiatra e começou a usar Rivotril para dormir. E ele começou a tomar muito dessa medicação. Ele viciou, né, na medicação. E assim, ele nunca teve vício com nada. Nunca bebeu, nunca fumou. E aí ele começou a ficar muito deprimido e nós ficamos muito tristes assim, com essa situação. E demorou muito tempo para ele começar a se refazer, sabe? A se reerguer de novo. Mas aí... Mas ele conseguia ir trabalhar, ele conseguiu... Foi aquela depressão de deixar a pessoa completamente fora do mundo, no quarto escuro. Isso, ele ficou completamente fora do mundo, no quarto escuro. E assim, eu chorava muito, todos os dias por causa dele, porque a gente ficava com muito medo de, assim, não passar e agravar mais, né? Nessa época, ele não fez terapia, não foi no psicólogo, e ele ficou em busca de um novo amor. Ai, nada como um amor novo para curar o antigo, isso é o pior dos remédios que pode existir. Sim, Ele chegou até ficar assim, mas pouco tempo com uma moça, mas aí eles terminaram um relacionamento. Eu via que não era aquela coisa, que ele estava tentando ainda esquecer a outra. E eu sempre conversava com ele, olha, não faz isso, porque se você fizer isso, né, se não for do seu coração, de você estar apaixonado pela outra pessoa, você vai acabar magoando essa outra pessoa. E eu, como mulher, toda a vida, eu sempre aconselhei demais meu irmão, sabe, nessas questões assim, para ele não ser um cara machista, né? E a minha mãe sempre criou a gente, assim, com muita sensibilidade. Ela até fala, oh, meu Deus, tem horas que eu acho que eu criei o Hugo com muita sensibilidade. Porque ele era muito amável, muito carinhoso.
E eu acho que uma das questões, assim, também que, não sei se que ele tinha nos relacionamentos dele, é que ele acabava virando pai das Ah, ele namoradas, cuidava, ele sabe? não era só Mas, namorado, amante, ele também queria cuidar não, como... Tá. como se fosse um pai. E assim, qualquer atitude que ele tivesse, e não é assim uma atitude machista, igual a gente costuma ver assim hoje em dia, misógino, nada disso. Eu falava assim, ó, ser cuidado com isso, que isso aí é uma atitude machista, sabe? Se for falar de alguma roupa, alguma coisa. E ele ouvia muitos conselhos, sabe, meu e da minha mãe. E então, depois que ele terminou esse outro relacionamento, que foi curtinho tempo com essa outra moça, ele conheceu a ex-esposa dele, que é a mãe da filha dele. Essa ex-esposa São quantas dele, filhas que ele tem? Uma ou duas? ele tem uma só, uma Tá. só. É que eu tinha lido que ele tinha duas filhas, tá? Não, uma só. E ele, quando ele conheceu essa moça, a mãe da filha dele, ela era aluna dele da capoeira, desse CRAS, de um desses CRAS. Então, ou seja, ela já era uma menina com vulnerabilidade social, sabe? E quando ele a conheceu, ele falou comigo, ele falou assim, nossa, tem uma menina que está muito em cima de mim lá, e ela está Nova, mais apaixonada nova que comigo, ele? nova, 10 anos mais nova que ele. Ele tinha, ele tinha 27 e E ela ela tinha 17. 17. Então, aí agora eu lembrei da idade. Então, ele começou a namorar com ela, e assim, muito pouco tempo, ela engravidou dele, assim, acho que se não foi com um mês, foi uns 3 meses que eles estavam se relacionando. O pai dela até brigou com meu irmão, falou que ele era pedófilo, e hoje em dia eu sei que não é, né? Não, não é pedófilo. As pessoas não entendem. A Eu pedofilia, como a aprendi, Rosângela conta muito bem, ela é na área, na época impúbere, né? Aquela 6, 8 anos, 10 no máximo. Assim. Depois disso é adolescente. Tanto que depois dos 13 anos, 14, se a menina se for consensual, não é violência sexual. Sim. E aí, eu aprendi isso com vocês e eu passo isso para muitas pessoas. Tudo que eu bom. aprendo no canal, eu vou passando, sabe? Fico feliz. Obrigado. E aí, o meu irmão começou a se relacionar com ela e engravidou. E o pai dela ficou muito bravo. E o pai dela não morava com elas. A mãe dela era separada do pai. E aí, ele chegou aí no trabalho do meu irmão e meu irmão conseguiu conquistar o pai dela e mostrou que ele era uma pessoa de bem, que ele estava gostando da filha dele, da filha dele. E aí ele virou para mim, para minha mãe. Quando eu conheci essa minha ex-cunhada, eu já a conheci grávida, porque eu só tinha ouvido falar dela. Eles namoraram quanto tempo? Eu acho que foi no máximo uns 3 meses. Então, assim, engravidou, foi uma coisa assim, sem pensar, sem planejar, né? Ele foi muito impulsivo, ela também. Então, eles começaram a namorar e logo em seguida ela engravidou. E quando ele me apresentou para ela, ele já me apresentou ela grávida. E lá em casa, aqui em casa, né, nós somos muito amorosos, assim, a gente mal conhece a pessoa, a gente já abraça, já beija, sabe? Então, assim, a nossa família sempre foi muito afetuosa. E ela era uma menina mais, assim, arredia, parecia um bicho do mato mesmo, sabe? No entanto, que ela nem conhecia cinema, meu irmão que levou ela para conhecer cinema, que levou ela para viajar. E então, assim, eu a conheci e com o tempo nós fomos conquistando ela também. Ela sempre foi mais fria, mais seca, mas assim, começou a ficar mais à vontade com a nossa família. E quando meu irmão falou comigo, eu vou trazer ela para morar, eu falei assim, Hugo, você está cometendo de novo você está tendo de novo uma atitude impulsiva. Você começou a namorar tem muito pouco tempo com ela. Ela está grávida, tudo bem. Você não vai deixar de assumir o bebê, né? A gente não sabia que era menina ainda. Você não vai deixar de assumir.
Mas você lembra o que que deu você trazer uma pessoa para morar dentro da casa da minha mãe, né? Você nem tem uma casa e já está, né, trazendo de novo. Ah, mas é porque onde ela mora é muito insalubre, eu não vou deixar o meu filho, né, ou filha viver naquelas condições, porque a mãe dela é diarista e uma pessoa muito lutadora e tal, mas morava em condições, assim, muito difíceis na época, porque ela pagava aluguel e o barracão que ela morava de aluguel era bem, tinha mofo, ele me falou, e tudo. E aí ele trouxe a moça junto com, né, grávida, para a casa da minha mãe. E é assim que você conhece ela? Assim que eu conheço ela. Assim, antes dele trazer para morar, ele levou ela para a gente conhecer ela, e depois a gente começou a fazer amizade mesmo, eu passei a gostar muito dela também, e a gente tratava ela, a minha mãe tratava ela como se fosse uma filha, e eu tratava ela como se fosse uma irmã que eu não tive. E então, assim, a gente tinha muito, muito carinho por ela. Quando ela ganhou a menina, a gente ficou maravilhado, assim, porque a minha sobrinha é a cara do meu irmão. Muito parecida. Tem até foto dos dois bebês. Você não sabe qual bebê é quem, sabe? Então, assim, eles começaram a namorar e estavam tendo uma vida boa, eu acho, sabe? A gente ajudava muito. Meu irmão tinha pouco tempo, onde ele trabalhava como lá, né, como monitor social, ele ganhava muito pouco, mas aí ele fazia bicos por fora para poder aumentar a renda dele, até que saiu um apartamento para mim, e eu falei com ele assim, vai para o meu apartamento, porque nesse meio tempo, ele batalhava tanto que ele já tinha conseguido conquistar uma moto. E para ele, de moto do apartamento até o trabalho, ficava mais fácil, e para mim era difícil, porque eu tinha 2 empregos. Entendi. Então a gente trocou, eu falei, eu fico com a minha mãe e você vai para o apartamento. E ele amou, né? Eu falei assim, aí eu até falei com ele, falei, se você quiser, você pode ficar, né, com o apartamento. Eu continuei pagando o apartamento, ele morando lá, e eu fiquei com a minha mãe. E então, assim, a gente sempre se ajudou muito, eu e meu irmão. A gente nunca teve aquela questão, assim, igual a maioria dos irmãos tem, de questão financeira, né, de brigar, nada disso. No entanto que, assim, é até muita coincidência, porque uns dias antes do dia do falecimento dele, eu estava conversando com uma amiga minha, e ela comentando comigo que ela estava muito triste, porque ela tem outros irmãos, e eles não se davam bem. E eu mandei um áudio para ela, falou assim, nossa, um áudio não, né? Eu mandei um texto falando com ela, nossa, eu e meu irmão, a gente não briga. Eu amo o meu irmão, a gente se dá super bem. E a gente não briga assim por nada. Pelo contrário, a gente sempre se ajuda, né, em tudo. Ele me levava todo fim de semana, a gente ia fazer compra no supermercado. Aí chegava no sábado, eu ouvia, toda vez que eu ouvia o barulho do portão dele, aqui agora eu tô na casa dele. Eu abri o portão de correr, ele abriu o portão de correr, eu escutava do meu quarto. Eu chegava na janela já, onde que você vai? Sabe? Toda vez que ele ia sair, onde que você está indo? Então, aí, eu acho que isso... E aí ele foi morar no... Ele já pega... Foi morar nesse apartamento. Ele casa com ela, não? Ele não casou com ela, eles só foram morar juntos. Mas viveram quanto tempo eles já moravam juntos. 10 anos. 10 anos já é união estável, mesmo a pessoa não querendo, né? No teu papel já virou união estável. Ele fica nesse seu apartamento e ele fica feliz com ela, e você percebe que ele apagou aquele passado, a depressão deixou de existir? Então, ele não tinha mais, assim, ele não demonstrava, né, assim, nenhum tipo de sofrimento. Tinha a correria do dia a dia, né? E eu sei que teve um dia que o meu marido, conversando com um vizinho nosso, que é dono dessa casa que eu tô, ele pegou e falou que ele tinha vontade, porque a família dele morava lá nesse bairro, onde era o meu apartamento. E ele é um senhor, sozinho, já divorciado. E a gente resolveu trocar. Falei assim, então ele vai para o apartamento lá, e o Hugo vem para aí. E o Hugo veio para cá, isso. Aí o Hugo veio para cá. E quando ele veio para cá, a minha ex-cunhada, a gente tinha muita ligação. Tinha até mais, assim, com os meus filhos também, pelo fato de ela ser mais jovem. Você diz a cunhada aquela por quem ele sofreu?
Não, a esposa. Outra, a mãe do seu sobrinho. A mãe isso. Então, deixa eu falar então da ex, né? Que ela se tornou ex também agora, né? A ex antes, a outra, a primeira. A primeira namorada. Para ele ter a depressão. Depois que ele ficou assim muito magoado, revoltado com ela, depois eles voltaram a ter amizade. Porque ele perdoou assim ela, né? Pelo fato do que aconteceu, passou, né? O tempo passou. Inclusive até a moto que ele tinha, ela que tirou para ele no nome dela. Entendeu? Então, assim, eles ficaram amigos depois. Não amigos, assim, de ficar saindo juntos, nem nada, mas assim... Não, mas tinha uma boa possibilidade de convivência. Sim. A mágoa tinha encerrado. Uhum. E a gente também nunca, assim, ficou julgando ela por isso, né? A minha mãe sempre ensinou a gente muito a perdoar e ver o outro como um ser humano, que, na verdade, a nossa essência também começa com... Né? Nós somos animais também, na nossa natureza. Erros fazem parte. Então, eu também não sei como era a intimidade deles, assim, para ela, né, também ter essa atitude. E também é uma coisa, assim, que a nossa cultura que é assim, né, de sermos monogâmicos, né? Então, assim, eu sempre compreendi muito isso, nunca quis julgar essa parte, assim. Então ele tinha essa convivência boa com ela ainda. E aí, quando ele foi para esse apartamento, depois ele destrocou, ele veio para cá. Ai, nós ficamos muito felizes, porque eu tinha muita coisa com minha sobrinha, tenho, né, até hoje. A gente começou a conviver mais, então, assim, nos primeiros meses que ele veio para essa casa, que foi depois da pandemia, assim, tem pouco tempo, né? Se for olhar a questão de anos. Sim. A gente tinha uma convivência muito boa, a gente era muito feliz. Como a gente estava muito feliz de estar aqui, volta e meia a gente fazia churrasco aqui na casa dele. Sempre era assim. Eu falava assim, Hugo, hoje você tem comida? Se ele fazia comida aqui, a gente vinha para cá. Se eu fazia comida para lá e ele não tinha tempo, ele comia lá, na minha casa. Então, a gente sempre foi, assim, uma parceria mesmo. E aí, a mãe da menina começou a se sentir meio deprimida pelo fato dela ser dona de casa. Assim, ela não trabalhava? Não. No início, quando eles moravam juntos, o Hugo incentivou ela a estudar, porque ela não tinha ensino médio. Aí ela se matriculou numa escola. Só que um defeito que o Hugo tinha, e que eu acho que era trauma do antigo relacionamento, pelo fato dele ter sido traído, era ciúmes. Mas ele não tinha aqueles ciúmes, assim, de... porque todo mundo que ama demais tem ciúmes e posse demais. Isso faz parte do universo... Eu nem acho que isso seja um amor, é o amor que destrói. Tanto que eu não vou entrar nem na intimidade, mas assim, como que ele vê o celular da ex-namorada, né, da ex-mulher. Ele foi atrás, o ciumento ele fica, ele busca, ele tem ele fica o dia inteiro achando que está sendo traído. Né? Então... No entanto, que quando ele foi, ele sabia que ele estava com um problema, quando ele teve essa última depressão dele, ele buscou ajuda, eu falei com ele também, eu até mandava vídeos seus para ele. Você fala última depressão porque ele voltou a ter depressão? Voltou, depois que ele veio para cá, a gente estava muito feliz, né, como eu falei. Sim. Só que a minha cunhada começou a ficar mais triste, assim, porque ela queria trabalhar e tal. E ele falava assim com ela, olha, se você quiser, você não precisa trabalhar, porque ele trabalhava muito. Ele chegava do trabalho, ainda fazia bico, vendia base de unha, e então ele fazia isso para poder sustentar as duas e ela não precisar trabalhar, até porque minha sobrinha ainda estava menor. Aí eu falei assim com ele, eu conversava com ele, né, e falava assim, olha, não, você não pode fazer isso, deixa ela ir trabalhar, porque isso aí é a individualidade da pessoa, né? Você tem que ter seus amigos, ela também tem que ter os amigos dela. Então, a gente aconselhava ele muito. Aí, a minha filha fez o currículo para ela, eu ajudei ela a divulgar,
sabe, para ela conseguir um emprego. Ela fez uns cursos online. Ela conseguiu terminar a escola. É que você falou que conseguiu. Ele tinha ciúmes dela, mas ela conseguiu fazer. Mas ele não era aquele ciúme que proibia, que mantinha ele cárcere privado, não, entendeu? Ele sabia que ele tinha um problema. Ele corroía de ciúme, mas ele não... Ele corria, mas ele não... Não travava o outro. Às vezes ele até falava com ela e tudo, mas ele não travava ela. Ele às vezes ele ia buscar ela na escola. Aí era tipo de ciúmes assim. Ela foi para a escola, né? E aí quando ela voltou, um dia ele falou assim: eu vou te buscar. Ele sempre ia buscar ela porque era um pouco distante a escola. Aí ela falou assim: tá bom. Só que quando ele chegou lá, ela não estava. Quando ele voltou, ele chegou junto com ela e um colega dela de escola estava levando ela de carona. Aí ele brigou com ela e tal, aí ela falou que não tinha nada a ver e tudo, e passou. E ele sempre desabafava comigo essas coisas, e eu sempre aconselhando ele. Eu falei assim: Hugo, e não, tá errado, você não pode ter ciúmes assim, você tem que confiar, né? Você teve esse problema lá com a outra, você não pode deixar que um relacionamento anterior interfira no outro. Sim, claro. Sempre aconselhava ele. E ele ouvia muito a gente, eu e minha mãe. Então, quando ela veio para cá, e ela conseguiu um emprego no supermercado bem próximo aqui de casa. E a minha mãe tem uma vendinha, que inclusive até hoje, depois da morte do meu irmão, ela não conseguiu abrir mais. Ela tinha essa vendinha e o meu irmão fazia compra no supermercado próximo aqui de casa para ela vender na vendinha dela. E vendia muito, porque a gente mora tipo num conjunto habitacional. Uhum. Então fica mais perto, fica mais fácil das pessoas comprar. Então a pessoa às vezes quer fazer um macarrão ali rápido, para não ir lá no supermercado, ia lá comprava um molho na mão dela. Então assim, ele pegava ele e minha mãe, ele falou assim: mãe, tira um carro para mim e nós dois pagamos esse carro para fazer as compras da loja. Então ele e minha mãe faziam as compras, ele fazia as compras da minha mãe nesse carro. E era o carro que fazia compra para a família inteira, inclusive da minha tia também, que é idosa, que também mora parede de meia lá de casa. Por isso que ele virou motorista de todos vocês. Ele virou motorista, Ele tinha o carro, tá? Aí, então, assim, o carro era dele e da minha mãe. E aí, ele fazia as compras e tudo mais. Ela conseguiu uma vaga nesse supermercado, que ele fazia compra. Começou a trabalhar de caixa lá. E aí a gente ficou muito feliz por ela, né? Porque, de caixa já é muita coisa, assim, para uma pessoa que nunca teve um emprego, né, fixo. Sim. E estava crescendo ainda na vida. E ela sempre teve muito problema, assim, de comunicação, né? Porque ela sempre foi muito mais fechada, né? Muito mais introspectiva. Ela começou a trabalhar nesse supermercado. Depois de um certo tempo ela trabalhando nesse supermercado, ela começou a ficar muito distante, tanto da gente quanto do meu irmão. E ela começou a ter algumas coisas assim com a filha, que eu não quero adentrar muito nessa área, porque se um dia minha sobrinha ouvir, eu não quero falar nada assim da mãe dela, né? Claro. Então, assim, ela ficou mais distante, no geral, até com a filha, né? E aí meu irmão falou comigo um dia que ele estava desconfiado dela, que achava que ela estava tendo um outro relacionamento, não é? E a gente sempre tirando isso da cabeça dele. Porque ele falou, porque ela não me fala que me ama mais, né? E aí, nisso, ele começou a ter esse gatilho, assim, de depressão de novo. E ele começou a ter uma depressão muito forte, voltou a tomar a medicação, falei, vai procurar psicóloga. Aí ele começou a fazer terapia em grupo no posto de saúde, toda sexta-feira, e tinha psicóloga que atendia ele também, particular, né, que ele pagava particular. E nisso ele começou a entrar nessa depressão, e a minha ex-cunhada começou a reclamar da depressão dele. E assim, como ela era uma pessoa que tem menos compreensão dessa área, assim, que precisa de um tratamento psicológico, eu falava, você também precisa, porque ela não conseguia compreender o sofrimento dele, a tristeza que ele tinha, né? Então ela começou a... E ela era ela talvez fosse a grande causa, fosse o grande gatilho. Eu acho que sim. Né? Sabe? Então, o distanciamento dela, os ciúmes dele por ela, vai criando tudo essa angústia, essa ansiedade, vai desencadeando tudo.
Eu até conversei depois do falecimento dele com a psicóloga do posto de saúde, porque eu fui levar a minha mãe, né? E ela falou assim: olha, eu participava do grupo de apoio, né? Do grupo de mútua ajuda. E o Hugo era um rapaz muito consciente. Inclusive, ele ajudava muito o grupo, né? Assim, as outras pessoas e tal. Então, ele era muito consciente. Ele conseguia refletir sobre o que ele estava passando, qual que era o problema dele, e ao mesmo tempo ele se sentia muito culpado pelo fato dela também estar se distanciando, porque ele achava que era por causa dessa depressão dele também que ela estava se distanciando. Entendi. Então, assim, ele se sentia muito culpado. Na quinta-feira, aí tá, beleza. Aí o que acontece? Quando foi mais ou menos início, ela já vinha reclamando dele, da depressão dele, falava assim: você tem que procurar uma ajuda psicológica também. Se você ama o meu irmão, você também tem que procurar para você, porque você tem que se ajudar primeiro, para você compreender ele também. E ela, eu já estou fazendo de tudo, mas não procurava um psicólogo, não procurava um tratamento. E quando ela começou a ter crises também de ansiedade, de pânico, ela foi, meu irmão levava ela, às vezes no hospital, ou até aqui é Sersan, que é centro de psicológico, né? Levou ela no Sersan, e o psiquiatra passava medicação, mas ela não tomava. E o meu irmão começou a tomar. Ela não tomava e ele tomava dele? Ele tomava dela? Não. Ele começou a tomar e tomar mais coisa, tá? Não, ela não tomava, mas ele não. E ele tinha os receituários dele. Ele tinha os receituários dele, mas o psiquiatra passava aquela quantidade e ele acabava conseguindo comprar mais e tomava mais, principalmente para dormir, né? E aí começou a ficar insustentável, assim, a relação dos dois, né? Ela muito distante, já não queria mais nada. Ela falava muito de um moço que trabalhava no trabalho dela, que é um senhor casado e tudo mais. Falava muito dele, falava que era amigo dela. E ele ficou muito cismado, até a mãe dela falou comigo que não estava muito cismado com esse moço, e eu sempre tentando ver o lado bom das coisas, sabe? E aí, o meu irmão, aí teve um dia que ela pegou e falou com a gente, falou assim: olha, eu vou embora, eu estou arrumando uma casa para morar de aluguel, eu não vou morar numa casa, vou alugar uma casa, não vou alugar distante daqui, para vocês não perderem contato com a minha sobrinha. Com a sua sobrinha. Com a minha sobrinha. Aí eu falei assim: então tá, né, o que eu vou fazer? Mas foi surpresa para ele? Olha, não muito, mas assim, ele não esperava, ele estava tentando manter, sabe, o relacionamento deles. Mas ele não, ele falou assim, eu falei: Hugo, às vezes é porque ela está enfrentando esse problema e tudo mais. A passar, ele falou assim: não, eu sinto que ela não me ama mais. Não tem jeito, ela não me ama mais. Está acontecendo alguma coisa, ela não... Está acontecendo alguma coisa, ela não me ama mais. Eu estou muito desconfiado. Eu falei: você não acha que é muito coisa da sua cabeça por causa do outro relacionamento? Ele falou assim: não, Paulo, eu já passei por isso, eu sei como que é. Eu sinto, eu vejo Ele reconheceu na mulher a ex também. Ele reconheceu naquela mulher aquilo que ele sofreu com a outra. Eles estavam quanto tempo juntos? 10 anos, que era a idade da filha, né? Tempo. Isso foi que ano? Foi ano passado. 2023 mesmo. 2023, Quando foi mais ou menos em abril, maio, junho. Quando foi em maio, ela falou que ela ia embora, que ela já estava olhando. Assim, foi muito rápido essa mudança. Ela conseguiu uma casa muito rápido, sabe? Um barracão e tal. E ela conseguiu um barracão próximo da nossa casa. E ele ajudou ela com a mudança, né? Ela mudou mais ou menos, acho que foi dia 5 de junho. O aniversário da filha, que ela ia fazer 10 anos, foi no dia 8 de junho. Quando ela conseguiu fazer essa mudança, a filha, minha sobrinha, não quis ir com ela. Falou que não ia, que ela amava muito o pai dela, que ela queria ficar com o pai dela, e que ela não ia com a mãe dela. Então, aí a minha sobrinha não foi com ela. E no início, quando o
O meu irmão, nossa, meu irmão sofreu demais e a gente sofria junto com ele. E aí, todas as vezes que ele se sentia mal, ele ia lá para casa e a gente ficava conversando. Eu falei assim: olha, quando você se sentir muito mal, você vem para cá, né? A gente conversa. E no início, ela ainda vinha aqui na casa dele. Eu falei assim: mas que. Não estou entendendo esse relacionamento. Ela ainda chegou a ficar com ele algumas vezes depois da separação. E ela falava que ela tinha mudado, que era porque ela achava que ela que fazia mal para ele. Que ela indo embora, que ele ia melhorar. Mas não foi, ele piorou, ele só afundou mais, assim. E a gente, né, assim, aconselhando ele para ele não fazer abuso de medicamentos, né? E a gente ficava muito tenso, a gente vinha aqui toda hora. Teve um dia que a psicóloga dele me ligou, porque ele deixou o meu contato com a psicóloga dele, e falou assim: Paloma, você tá perto do Hugo? Eu falei assim: não, ele tá na casa dele. Ela falou assim: vai lá, porque ele falou comigo, ele me ligou aqui e falou que tomou muito remédio, e eu tô achando ele muito grogue. E depois ela falou comigo: olha, não deixa ele sozinho. Não deixa ele sozinho. Depois disso, eu ainda fui parar com ele umas 2 vezes no hospital por causa de abuso de medicamento. Ele estava querendo... Você acha que ele estava querendo findar aquela dor? Isso que eu perguntei para ele, falei: Hugo, você quer morrer? Né? Aí ele virou para mim e falou assim: eu não quero morrer, eu quero muito viver, mas eu sinto uma dor tão grande, eu só quero dormir. Eu só quero dormir para não ficar lembrando, para me tentar esquecer. Então, tipo assim, ele não queria morrer, ele queria viver, mas ele estava sentindo muita dor. Ele estava sofrendo demais. E depois que... Aí passou assim, com 1 mês que ela já tinha saído da casa, 1 ou 2 meses no máximo, ela mandou uma mensagem para mim falando que estava em outro relacionamento. E aí eu falei com ela assim: olha, eu não vou falar nada com o meu irmão. Você fala com ele, você tem que contar para ele, porque ele tem esperança de vocês reatarem ainda. Então é melhor você falar com ele para ele poder seguir a vida dele. E era aquele amigo casado do supermercado, não? Não era outro rapaz. Só que esse amigo do supermercado ainda continua, e assim, com ela, e eu ouvi boatos que eles estão juntos, mas isso é boatos, eu não posso afirmar nada porque eu não sei. Então ela teria tido um caso com esse cara. Eu não sei, é um boato eles que vai. Eles continuam amigos até hoje. Tem pessoas, né, funcionários lá do supermercado, porque assim, depois que aconteceu isso, muita gente me fala muitas coisas horríveis assim dela, sabe? Então eu não sei até quanto isso é verdade ou se isso é realmente algum machismo mesmo. Entendi. Tá. Né, da sociedade, eu não sei. Então eu não posso afirmar, não posso falar nada dela, porque eu não tenho certeza disso. Inclusive, meu sentimento com relação a ela é muito confuso. Porque quando eles separaram, eu chorei muito, parecia que ela tinha divorciado de mim. Porque é divorciou da família, né? Não tem como, não. E então, assim, a gente ficou muito arrasado, decepcionado, mesmo a gente sabendo que isso é uma questão, assim, né, de cada um, né, cada um tem direito de seguir sua vida e ser feliz, né, mas a gente ficou muito chateado pelo que ele estava passando e por ela também, né, e a minha mãe até falava assim: vai lá ver a fulana, porque eu estou muito preocupada com ela está sozinha lá naquele barracão. A minha mãe continuava preocupando com ela, né? A gente não sentia nenhum tipo de sentimento assim de... E ela vinha ver a filha? Ela era frequente na vida da filha? O que acontece? No início, ela vinha de manhã, porque meu irmão ele saía cedo de manhã para trabalhar. Aí, bem no início, ela vinha cedo, e cedo não, ela vinha na hora de levar a menina para a escola e levava a menina para a escola. Só que depois começou a chegar aquela onda de calor, e aí eu propus a ela e ao meu irmão da gente meiar um escolar para levar ela para a escola. Mas antes disso, eu perguntei para ela, e ao mesmo tempo eu fiquei assim, pensando: puxa, é o único momento que ela tem com a filha, é a hora de levar a menina para a escola. Talvez não seja uma boa,
E assim, ela, como ela trabalhava no supermercado, ela tinha folga só na segunda-feira e uma vez, eu acho, no mês, no domingo. Então, às vezes tinha domingo que era folga dela, mas ela preferia passear com o pai do que ficar com a mãe. Mas às Do que vezes ela ficar com ia também. a sua sobrinha, A preferia minha ficar com o sobrinha. pai do que sair com a mãe, tá? Porque às vezes o meu irmão, né, ia passear e qualquer coisa, aí ele levava ela, mas muitas vezes ela ia para a casa da mãe dela, a minha ex-cunhada, e levava a filha para lá e elas passavam um domingo lá. Mas assim, era uma vez no mês, que era o dia que ela tinha folga. E na segunda-feira, depois que a menina voltava da aula, que era a folga da minha ex-cunhada no supermercado, aí ela ia lá para a casa dela, que é aqui próximo, que era, né, aqui próximo, e ela ia para lá e ficava com a menina até umas 10, 11 horas da noite e trazia ela de volta, porque a minha sobrinha nunca queria dormir lá. E às vezes eu mandava mensagem para ela, falava assim, nossa, o Hugo anda muito estressado, assim, porque a minha sobrinha não é muito fácil, não. Ela é enfrentadora, sabe? Então, assim, então tinha vezes que ele ficava estressado. Aí ele falava assim, olha, você podia pegar ela mais vezes e levar ela para dormir. Ah, não tem lugar aqui, porque a minha sobrinha não deixou levar a cama dela para lá. E a cama da minha sobrinha é de casal, que uma tia nossa deu para ela. Tá. Então ela não quis deixar a mãe dela levar a cama. E aí essa minha ex-cunhada estava dormindo, a princípio, num colchão de solteiro no chão. Aí ela falava, não, que aqui não tem lugar, que não sei o que lá. Eu tenho meus pensamentos pessoais com relação a isso, mas eu não vou falar. Tá, não faz. E aí, aí eu entrei em contato com ela, e no início também a gente fazia academia juntas. Eu continuei indo para academia com ela, sabe? E eu até falava com ela, você não vai voltar pro Buiú, não? É porque eu chamava meu irmão de Buiú, às vezes, era apelido dele. Aí ela falava assim, não, eu tô bem assim, tô ótima do jeito que eu tô. E aí, ela falava assim, que não tem lugar para ela dormir e tudo mais. Eu falava assim, mas né, só pra vocês ficarem mais tempo juntas. E aí, quando foi na época que eu propus a questão do escolar, ela falou assim, eu falei, olha, fulana, eu queria ver o escolar para ela, porque às vezes tem dia que você não pode levar, ou tem alguma coisa, algum médico, alguma coisa, e aí a gente ficava não tinha ninguém para levar, ficava naquela confusão, quem que vai levar, quem que vai levar? E o escolar é uma coisa mais certa e a gente fica menos estressado, já sabe que tem aquele horário, o escolar vai passar, vai pegar a menina e pronto. E todos os dias, na hora de buscar na escola, era meu irmão, ele saía do trabalho e buscava a menina na escola. E mesmo antes, quando eles estavam juntos, eu acho importante falar isso também, meu irmão, ele era muito preocupado com a questão da criança, assim, questão de saúde. Então, ele que levava ela no médico. Ele que ia nas reuniões de escola, sempre foi ele. Tá, você está me trazendo um elemento que ele era o pai e mãe dela, na verdade, da sua sobrinha. Ele era a única função real de pai e mãe. No início, antes dela começar a trabalhar no supermercado, ela até fazia, mas ele gostava de fazer isso por ela, sabe? Mas ela ficava mais. Mas aí depois que ela começou a trabalhar no supermercado, também por causa do horário e tal, meu irmão que fazia tudo. Meu irmão que fazia tudo, assim, que ajudava para casa. O seu irmão pedia para voltar? Para ela, no início, sim. Só que depois que ela falou que estava com esse rapaz que ela confidenciou para ele, assim, ela me contou numa semana, daí 2 semanas ela falou para ele. Aí ele ficou muito triste, muito triste. Ele falou assim, eu sabia, eu tenho certeza que ela já estava tendo esse relacionamento antes, porque foi muito rápido. E aí ele pegou e meio que tentou esquecer ela de novo e começou a namorar com uma pessoa, ficar com uma moça da capoeira. E inclusive ela tem 2 filhas também. E ele começou a ficar com essa moça. Teu irmão tem aquela característica de não consigo ficar sozinho, né? Exatamente. Eu falava isso com ele falava, eu sou assim, eu não consigo. E o sonho dele, ele falava comigo, meu sonho é ter uma família, é ter uma filha. E ele, tipo assim, realizou esse sonho, né?
Então, para ele, foi assim eu acho que ele se sentia muito derrotado, muito frustrado depois de tudo, sabe? E aí, o que acontece? Quando ele começou até a ficar com essa moça, né? E ele não falava mais nada. Eu fiquei com o celular dele, eu vi as conversas entre eles, sabe? Entre ele e a minha ex-cunhada. Ele não pedia ela para voltar, ele falava mais sobre a menina mesmo e pedia muito a ajuda dela, porque ele falava assim que estava muito cansado, que ele achava que ela deveria ficar mais. Inclusive, ele ia entrar assim na justiça, porque ele queria regularizar as coisas, questão de visita, questão de pensão. Aí ela começou a ter crise, depois que ele propôs isso para ela começou a ter crise de pânico e ansiedade. Aí ele falou, mas não é porque eu vou te colocar na justiça, que você vai responder o processo, nem nada disso não, fulana. É só para a gente ter uma coisa regularizada. Sim, mesmo, claro. Né? E é até bom para você, porque se você tiver direito a alguma coisa, eu não quero, né, te tomar, né, a questão de você com a sua filha, nem nada, não. Pelo contrário, eu até quero que você conviva mais com ela. E aí ela ficou muito nervosa com isso, e ele não entrou com esse processo, nem nada, ele largou para lá, falou assim, não vou. Aí a advogada, que era amiga dele, falou assim, ele falou com ela, não vou mexer com isso não, vou continuar fazendo isso de boca mesmo. E aí ela começou a dar, ela falou assim, mas quanto que você acha que eu posso? Porque no início ela vinha, comprava umas coisinhas no supermercado, trazia e deixava aqui para ela, para tipo ajudar, né? Aí ele falou assim, não, eu quero uma coisa certa, porque assim, eu tenho muitas coisas para pagar, muitas contas para pagar. Então, eu preciso uma coisa certa. Aí ela passou, ela falou, que quanto você acha que eu tenho que dar? Eu falei, eu não sei, mas geralmente eu já ouvi falar que pensão é R$300, mais ou menos. Então, ela começou a dar esses R$300 para ele, ajudar com a menina. E aí ele largou para lá, não entrou com processo, nem nada disso. E então aí ele começou a namorar com essa outra moça, tinha muito pouco tempo, acho que ele ficou um mês e pouco, assim, conhecendo ela e tal. E logo em seguida, ele começou a falar comigo que achava que ela não era muito carinhosa. Aí eu falei assim com ele, olha, cada pessoa tem um jeito de ser. Aí ele falava assim, eu não sei agora, se eu que sou meloso demais, será que eu sou meloso demais? Ou será que ela quer seca mesmo? Pode ser um pouco de cada aí. E eu falei assim com ele, olha, e aí ele já começou a namorar com essa moça, que tinha 2 meninas, já assumindo, assim, uma responsabilidade dela, assim, sabe? Já ajudando ela com as vendas online dela, indo na casa dela, falando com a minha sobrinha que a mãe dessa nova namorada dele era a avó, sabe? E cuidando, as meninas dela adoravam ele, porque ele levava todo mundo para passear, todo fim de semana, e eu falei assim, olha, cuidado, porque você já está indo rápido demais. Namoro é para a gente conhecer a pessoa. Ainda mais ele estava saindo de uma história de 10 anos, com uma filha, com... Mas eu sinto que ele tinha aquela urgência, sabe, de ser amado e de não ficar sozinho, de ter uma família. Ele falava isso comigo, eu queria ter uma família, eu só queria ter uma família, viver em paz. Aí eu falei assim com ele, então cuidado, você pode namorar, não tem problema, né? Você tem que seguir sua vida realmente, mas não queira já de cara ser pai do seu relacionamento, da sua namorada, porque é só um namoro, você não está casado, sabe? E, inclusive, antes, com a família da mãe da filha, a família dela toda é louca com ele, assim, porque ele era muito prestativo. Quando a mãe dela ficou no hospital, que ela teve um problema de saúde, ele foi para poder visitar, para poder ajudar, levava e buscava no médico, a sogra, né, a ex-sogra. Depois que eles terminaram, o irmão dela, o irmão da minha ex-cunhada, ligou para ele, porque ele estava passando mal, para ele levar ele no hospital. Ele continuou a amizade com a família da ex-mulher dele, porque os irmãos dela, tem 2 irmãos, que um é da idade da minha filha,
e o outro é da idade do meu filho. Um tem 19 e o outro tem 24. Então, esses irmãos dela, tinham o meu irmão como assim um pai para eles, um irmão mais velho que cuidava. Então, eles sofreram muito também com a separação, sabe? E então, quando eu propus a questão do escolar para minha cunhada, para minha ex-cunhada, que tá vendo, eu fico meu colega fala que eu sou cheia de link. Não, mas tá correto. Não, tudo bem, é ótimo isso, tá ótimo. Continua. Aí eu propus para ela a questão do escolar e ainda falei com ela. Você acha que é uma boa? Porque eu fico com medo da gente pagar esse escolar e te privar do momento, privar a minha sobrinha do momento que ela tem com você, do momento que é de vocês duas, de levar para a escola, né? Aí ela, não tem problema, não. É até bom, porque eu fico muito cansada, eu posso dormir até mais tarde, sabe? Aí eu falei assim, então tá. Aí a gente começou a pagar o escolar. Ela pagava uma parte, meu irmão uma parte e outra parte. Ficou baratinho, tava dando 30 e poucos reais para cada um. Tá. E aí, depois que ela arrumou esse namorado, o namorado que ela arrumou, ele era colega de trabalho dela no supermercado. Eu não sei a idade exata dele. Ela falou comigo, porque assim, é um garoto. Ela falou comigo que ele era 3 anos mais novo que ela. Mas depois que meu irmão morreu, que saiu reportagem no jornal... eu vi 20 anos. Ele tinha 20 e 21. Quer dizer, a idade do meu filho mais novo. Então, eu não sei, assim, a idade dele. E ele era repositor de mercadoria lá no supermercado. E a gente frequentava muito esse supermercado. Então, a gente ia lá direto, eu, meu irmão, e meu irmão ficava mais na dele. Aí, só que com o tempo, eu acho que ela começou a ficar nervosa com aquela situação e passou, quando a gente ia no supermercado, o chefe dela falou que não era para ela ficar no caixa, que era para ela subir e ficar lá numa cozinha lá que era dos funcionários. Então, a gente ia no supermercado e a gente fazia muito compra lá. Aí ele falou assim, olha, estava me fazendo mal ficar indo nesse supermercado. E passou aí mais num outro supermercado mais distante, mas direto precisava de coisas desse supermercado, ele ia lá, eu ia lá também. E todos no supermercado conheciam meu irmão também, porque ele trocava dinheiro, moeda, né, que minha mãe vendia muita coisa, então ele trocava moedas nesse supermercado. E meu irmão sempre foi muito gentil com todo mundo. Então, assim, ele era muito conhecido, tanto lá em Ribeirão das Neves, né, com os projetos sociais e tudo mais, com o emprego dele também, como também aqui no bairro, né? Ele tem uma parreira de uva aqui na casa dele, então toda vez ele falava, pedia as pessoas para juntar a vasilhinha, que quando a uva amadurecia, ele distribuía para todo mundo aqui. Então todo mundo tinha muita coisa com ele, os vizinhos, ele tinha muitos amigos, e então a gente ia muito nesse supermercado, né? E o que acontece? Ele começou a ouvir muitas coisas também, foi ficando muito, muito difícil para ele, porque ela começou a andar de mão dada com esse rapaz aqui no bairro, na rua, né? Porque a casa dela era aqui, ela estava namorando. E ele ficava sabendo disso, as pessoas falavam isso com ele, eu também ficava sabendo, mas eu falava assim, você tem que seguir sua vida e tudo mais. E ele começou a ficar com essa moça e estava tranquilo, sabe? Eles continuavam se falando, ele com a mãe da filha, por questões da filha mesmo, né? Sim. E a vida continuou seguindo e eu achei que ele ia melhorar, né? Assim, essa questão da depressão dele. Aí eu até falei com ele assim, olha, não começa a ficar de cabeça no relacionamento. Namora, né? Conhece a pessoa, mas não queira ser pai da sua namorada, né? E ele continuou assim, mas eu via que ele não tinha se curado. E eu falava assim, eu acho muito cedo, principalmente você, engrenar num relacionamento, porque você não se cuidou. Você não se cuidou na época do primeiro relacionamento. Sim. Então, você tem que se cuidar primeiro, se conhecer. Ainda falei com ele, fica 1 ano separado de alguém, não namora, não faz nada. Cuida de você, da sua filha, que você já tem muitas tarefas, muitas coisas para fazer.
porque ele que cozinhava e tudo, só às vezes o almoço que eu ajudava, porque depois que ela começou a pegar o escolar, né, ela ia lá para casa, almoçava lá em casa, porque ele tinha que trabalhar. Sim. Então, de manhã, ele já ia trabalhar, ele já mandava mensagem no grupo da família assim, gente, vai lá chamar a Melissa, porque eu tô saindo para trabalhar, que ela não pode ficar sozinha. Aí eu vinha, chamava ela ia lá para casa, ficava a parte da manhã com a gente, depois ela almoçava e ia para a escola. Aí de tarde ele buscava ela voltava para casa, fazia o dever de casa. E aí, mas só uma coisa, daí ela estava namorando, ele estava namorando, pelo jeito cada um estava refazendo sua vida. Achei que estava tudo bem. Até que um dia, essa atual dele terminou com ele. Aí eu perguntei por quê. Só que o que ele me falou é muito íntimo, então eu não posso falar. Lógico, claro. Até porque para não expor a outra moça, né? Que a gente ainda conversa também pelo WhatsApp. Aí ela terminou com ele. Primeiro ele falou que ia terminar com ela, porque achava que ela estava sendo muito fria, né? E achava que ela não estava correspondendo o tanto que ele correspondia. E que ele ficava na dúvida se era ele ou era ela. Se era o problema dele ou se era ela. Um detalhe. Teve uma vez que ele estava em crise, ele foi no Sersan, e o psiquiatra de lá diagnosticou ele com toque. Então, ou seja, eu achava que toque era só questão assim, de questão de limpeza, de não pisar a linha na rua, mas não é, né? Ele tinha uma obsessão com essa questão do relacionamento, né? De estar sempre sendo enganado, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, ele virou para a gente e falou, gente, eu tô doente mesmo. E continuou fazendo a terapia dele, indo sabe, ele buscava, ele não queria ser assim, ele falava comigo, eu não quero ser assim. E ele além dessas terapias e tudo mais, ele começou a procurar muito questão de igreja. É normal, sabe? As pessoas quando elas também, elas estão buscando segurança e milagres. Isso, ele estava muito desorientado, assim, ele queria muito sair dessa situação, desses sentimentos que ele tinha, ele queria ser feliz. Então, no sábado, que foi o dia que ele morreu, no dia 9, estava marcado, ele ia fazer dia 9 de dezembro. 9 de dezembro de 2023. Ele ia fazer como que chama? Tem a primeira comunhão, crisma. Ele já estava fazendo um curso de crisma na igreja, ele ia crismar. Paralelamente, ele ainda estava fazendo, todo sábado de manhã, ele fazia isso tudo com testemunha de Jeová. Nossa, ele não sabia nem para onde ele ia. Ele estava assim, qualquer... Aí também tomava um passe, mas daí ele também via cartas, jogava búzios, ele estava ecumênico. Ele estava pedindo socorro. Quem pudesse dar um socorro para ele. Ele se separa quanto tempo antes desse fatídico dia 9 de dezembro? Então, em junho, ela não a separação dela, a separação dessa outra mulher. Dessa namorada. Para saber se isso foi um gatilho. Tinha acho que no máximo umas 2 semanas. E ele continuou ali tentando, fazendo psiquiatria. O que acontece para acontecer tudo naquele dia 9 de dezembro? E o que acontece no dia 9 de dezembro? Na quinta-feira, que foi antes do dia 9, nessa semana que antecedeu, nessa semana do sábado, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Eu estava até num médico nesse dia. Ele me mandou um áudio. Depois, se você quiser, até posso te mandar esse áudio também. Manda, por favor, a gente põe aqui. Ele falando comigo, olha, Paloma. Mas ele cita o nome dela, né? Não sei se... Aí ele falou, olha, Paloma, apesar... A gente põe um pi ou um corte. Apesar de tudo que eu e fulana vivemos, né? Apesar disso tudo, ela é mãe da minha filha. E eu não quero ver ela sofrer. E ela foi no médico... E ela está com depressão severa. Eu queria que você ajudasse ela, você entrasse em contato com ela e ajudasse ela de alguma forma. Eu ainda falei com ele assim, eu falei assim, olha, Hugo, não se intrometa assim, na vida dela, porque agora foi uma escolha que ela fez, de ir embora, né, de terminar o relacionamento, ela tem todo o direito de ser feliz, de seguir a vida dela, mas eu acho que ela tem um namorado agora.
quem tem que cuidar dela agora é o namorado dela e a mãe, a família dela, né? Eu acho que você não deve ficar se envolvendo. Pronto, passou. E nessa semana, depois eu vendo as conversas entre eles, né, no WhatsApp, ele ofereceu ela ajuda, falou que se o Guilherme, pode falar o nome dele, será? Não, não. Ah, o Guilherme é quem matou. É, Não, então pode. que se ele não, que se o Guilherme não pudesse levar ela no médico, que ele levaria, né? E, e pronto, foi isso. Quando foi no sábado, eu vou falar agora do meu ponto de vista, Tá. né? Eu estava em casa de manhã, eu acordei e na sexta-feira eu tinha ido numa festa do meu trabalho. Eu trabalho em escola. E o meu marido me mandou uma mensagem para mim falando assim: olha, eu vou lá conversar com o Hugo, porque o seu irmão não está bem. Ele está tomando muito remédio, eu vou lá conversar com ele agora. E chamou um tio meu para ajudar. E eu falei assim, aí nesse dia que eu cheguei, e todo dia eu ia lá. Nesse dia que eu cheguei, eu não fui lá porque eu estava muito cansada, porque eu tinha dançado muito, meu joelho estava doendo. Aí, no sábado de manhã, eu acordei e vim aqui na casa dele, porque eu tinha a chave, né? Entrei aqui, ele estava dormindo. Ele estava dormindo, inclusive, de cueca, ele estava apagado. Eu tirei foto dele de cueca para poder brincar com ele depois e falar: aí, você fica tomando muito remédio, as pessoas entram na sua casa, tira foto de você de cueca e você nem vê. Aí ia eu e a minha tia, que é vizinha, para fazer compra. E eu vim para poder chamar ele para fazer compra. E ele estava muito apagado, ele não acordou. Eu fui para o supermercado, mandei mensagem para ele, falando: Hugo, quando você acordar, você vem aqui buscar a gente no supermercado, para a gente não ter que pagar a entrega. aí ele, quando eu já estava no caixa, ele mandou um áudio para mim, muito grogue. Ele estava muito grogue, já era 11h30, eu acho, mais ou menos, da manhã. Ele mandou um áudio para mim, falando assim: ô Paloma, me desculpa, mas eu não vou conseguir buscar vocês, porque eu tomei muito remédio ontem à noite. Então eu tô muito... Não dá, não vou conseguir. Aí voltei do supermercado e nesse dia eu comprei marmitex. E aí eu comprei marmitex para ele e para a menina também. Porque eu sabia que ele não ia cozinhar, eu vi que ele não estava bem. Eu cheguei, subi as escadas e ele já tinha começado, ele já tinha levantado, trocado de roupa. Minha sobrinha ainda estava dormindo, já era meio-dia. Aí era meio-dia. Aí eu cheguei, chamei, ele já tinha trocado de roupa, vestido uma roupa, e estava varrendo a casa. Eu percebi porque ele já tinha juntado, sabe quando a pessoa tem um monte de coisa espalhada no chão? Aí ele tinha sapato, com brinquedo, com roupa, e ele estava na cama da minha sobrinha. Ele já tinha saído do quarto dele, parece que ele veio varrendo, e estava no quarto da minha sobrinha, e ele dormiu de novo, com metade do corpo para fora da cama, com a vassoura na mão. Aí eu tentei despertar ele, né? Falei assim: Hugo, você tá bem? Aí ele falou assim: não, tomei muito remédio ontem. Eu falei: depois a gente vai conversar sobre isso. Eu falei com ele. E deixei para ele, falei assim: tô deixando um marmitex lá na geladeira, a Melissa ainda tá dormindo, eu deixei um marmitex para vocês. Ele: tá bom. E fui para casa. E aí eu nós almoçamos lá em casa, eu comecei a arrumar a cozinha, minha sogra tinha mandado uma mensagem falando que ia lá em casa. Aí eu corri para arrumar a casa, né? Uma bagunça. Lógico. Ainda mais quando a sogra vai. E nisso eu tô lá arrumando as coisas, a minha sobrinha chega, toda arrumadinha já, de banho tomado, e falou assim, eu falei: ei, cadê seu pai? Tá lá em casa, arrumando a casa. Aí eu continuei fazendo minhas coisas, né? Eu falei: depois que eu terminar, eu vou lá e dou um pulinho e vejo como é que ele tá. Fui fazendo minhas coisas, jogando água na cozinha, e de repente, eu acho que eram umas 2h30 ou 3h da tarde, bateram no meu portão. Que eu abri, era o irmão da minha ex-cunhada, mãe da menina, o irmão dela, com a esposa dele, ele estava de moto, e ele tá assim, ele nem me cumprimentou, ele falou assim: cadê o Hugo? Aí eu falei assim: tá aí na casa dele.
Ele falou, não tá lá não, Paloma. Aí a esposa dele ficou assim, fala pra ela, fulano, fala pra ela. Eu falei, o que, gente? O que aconteceu? O Hugo levou uma facada do namorado da Stephanie. Nisso, eu fiquei apreensiva, mas eu tentei manter o controle, e minha mãe estava dormindo, porque minha mãe troca o dia pela noite, e ela estava dormindo. Eu não acordei minha mãe, eu saí com ele, falei assim, o que aconteceu? Ele falou, eu não sei. A fulana, minha irmã, ligou para minha mãe, muito desorientada, e falou que o Guilherme tinha dado uma facada, o Guilherme tinha dado uma facada no Hugo, e que ela acha que o Hugo já era. Só que quando a minha mãe foi procurar saber, né, o que aconteceu, como que ele estava, onde que foi o acontecido, ela desligou, falou que não podia falar porque a polícia estava querendo falar com ela, não estava deixando ela falar. E nisso eu comecei a ligar para ela, para o telefone dela, ela não atendia. Meu marido estava numa rua de lazer que estava ajudando lá, tipo dia da criança. Eu fui lá atrás dele e falei assim, Ricardo, aconteceu com o Hugo isso, eu não sei onde que ele está. Eu fui na casa da minha cunhada, que era, né, que era perto aqui de casa, ela não estava lá. Aí eu voltei e falei assim com a minha sobrinha. Peraí, você chegou aí na casa onde teria tudo acontecido? Que eu achei que pudesse ter sido lá, porque era a casa dela, que ela morava de aluguel. Só que ela não estava em casa. Inclusive com esse moço, se bobear. Eu estava com o irmão dela e o irmão dela comigo, e a gente numa busca. Vocês buscando. Você chegou a entrar na casa do seu irmão para ver se ele realmente não estava? Sim, vim aqui, fui na casa dela, sabe, para ver se ela estava lá. Aí eu voltei para casa e perguntei, e nisso eu não acordei minha mãe dormindo o tempo todo. Minha sogra chegou nesse momento com o meu sogro de carro e com um sobrinho do meu marido, que ela estava indo lá para casa, né? Sim. E aí eu contei para ela o que aconteceu, foi ela que, assim, teve que dar um apoio para a gente, porque a gente estava muito assim, e eu liguei para a polícia, liguei para hospitais próximos que eu imaginei que poderiam ter levado ele, e nada, assim, ninguém me dava informação, eles só me falavam que tinha um registro de uma pessoa que tinha levado uma facada e que tinha sido no bairro Piratininga. Que era isso? Era bairro, mas não teria lógica ele estar nesse bairro? Tinha, porque perguntei minha sobrinha, eu tentei manter a tranquilidade, não falei nada para ela, deixei ela com a minha filha levou ela para uma vizinha, e aí ela virou para mim e falou assim, o Guilherme mora no Piratininga, falou comigo. Eu perguntei, onde que o Guilherme mora? Ela sabia, que a mãe dela já tinha levado ela lá. Só que ela não sabia a rua, não sabia falar. Sabia o bairro. E o Piratininga é um bairro vizinho nosso, assim, que da minha casa até a casa do Guilherme dá uns 15 minutos a pé, no máximo. E aí, eu comecei a ligar para hospitais e tudo mais, e veio duas colegas da minha ex-cunhada, do supermercado, elas já estavam sabendo que tinha acontecido alguma coisa, que o Guilherme tinha dado uma facada, mas elas não sabiam também informar o que tinha acontecido com meu irmão, se ele tinha sido levado para o hospital, o que tinha acontecido. E aí elas falaram que ia voltar para o supermercado, porque lá tem policial que trabalha a paisana, fazendo segurança do supermercado, e que eles iriam olhar que ela ia pedir para olhar no rádio da polícia. Nesse meio tempo, o meu marido pegou o carro do meu sogro e foi com o meu sogro para esse bairro, para circular nas ruas, para ver se sabia de alguma coisa. E enquanto eles estavam lá olhando, e eu ligando para o hospital, e ninguém me dava informação, a polícia também não me dava informação, eu liguei para o SAMU, né, e nada, ninguém me dava informação. Eu acho que todo mundo já sabia o que tinha acontecido, mas não me davam a informação. E aí, nisso, a minha tia ela pegou o telefone dessas moças do supermercado, pegaram o telefone da minha tia, aí elas ligaram para a minha tia, eu só ouvi minha tia gritando, não, e começou a chorar. Ela falou assim, ai, Paloma, o Hugo foi esfaqueado mesmo e ele morreu. Aí, nesse meio tempo, a gente saiu na rua, porque eu não dirijo. Assim que eu fiquei sabendo. Eu saí na rua, aí a minha tia falou assim comigo, a minha tia, assim, ela é 4 anos
mais velha que eu sou. Ela parece até mais nova do que eu, porque ela não casou, não teve filho. Aí, Não teve perrengues da vida? Aí, não teve. Não, coitada, até teve, mas assim, sabe, ela é muito jovem, assim. Tá. E ela é irmã de criação da minha mãe. E ela é um anjo, assim, na nossa vida. E aí ela saiu, o nome dela é Gorete. Aí a gente saiu, assim, na rua, e tem um vizinho nosso, ela falou com esse vizinho, fulano, por favor, leva a gente no bairro Piratininga. E a gente não sabia onde que era também. Teu marido estava lá andando pelo Piratininga. Estava lá andando, Você procurando. avisou ele que o Guilherme tinha matado o Hugo? Não, porque foi tão assim desesperador que a gente já saiu querendo um carro para poder ir, sabe? De novo andar, vamos achar. Aí, na hora que a gente estava entrando no carro, a minha sogra saiu e falou, o Ricardo ligou. Ele achou o lugar e o Hugo morreu mesmo. Ai, que horror. Ai, a gente saiu desesperado. A gente pegou o carro e aí a gente foi andando. Eu encontrei com meu sogro voltando. Quando eu voltei com meu sogro voltando, eu perguntei onde que é. Aí ele voltou com a gente para mostrar onde que era. E onde era? Quando a gente chegou lá, era no bairro Piratininga, na rua Araçatuba. Mas é a casa dele? A casa do Guilherme. Mas ele morava sozinho? Ele morou 20 anos? Ele morava com os pais e a avó, parece. Não sei se era pai e mãe ou se era mãe e avó. Eu não sei muitos detalhes dele, porque quando a minha ex-cunhada começou a namorar com ele, eu pedi para ela, eu não quero saber muito dele, porque parecia que era comigo. Então, eu fiquei, assim, muito sentida, porque eu também tinha esperança dela voltar com meu irmão. Então, eu falei assim com ela, olha, não me fala dele, não quero saber. Você não quer nem gostar dele. Você não quer nada. Às vezes eu via ele lá no supermercado, eu mudava de corredor, sabe? Porque me dava uma sensação ruim. E ele foi fazer o quê, o seu irmão, nesse lugar? Ah, tá. Aí que tá. Porque quando a gente não... Não, mas daí você chegou na casa, e viu o quê? Cheguei lá, aí tava a polícia lá, o corpo do meu irmão tava lá ainda. Ele tinha morrido 1h48 da tarde. Ele estava dentro ou fora da casa? Fora da casa. E ele estava na via pública mesmo, assim, perto da calçada. Eles não deixaram eu chegar perto, porque tava, né, a minha tia, ela é mais assim, impulsiva, né? Então ela chorou muito, ela começou a gritar, queria arrancar a fita, o policial teve que segurar ela, sabe? E eu, assim, eu fiquei, eu acho que em estado de choque. E eu só ficava pensando assim, como que eu vou contar isso para minha mãe? Porque a minha mãe, ela ficava muito preocupada com meu irmão, a gente já estava muito preocupada com ele por causa da questão da depressão, né? E a minha mãe rezava todo dia, minha mãe é muito católica, então ela fazia o terço toda noite para ele, ela falava assim, Paloma, vai lá, dá uma olhadinha no seu irmão, cuida do seu irmão. E ela, então assim, eu só pensava assim, como que eu vou contar isso para minha mãe? Minha mãe não vai aguentar, minha mãe já tem 70 anos, tem arritmia cardíaca. E aí eu vi lá meu irmão naquela poça de sangue, eu só vi assim, da cintura para baixo, porque a cabeça dele estava para o lado de lá da rua, então eu não consegui ver como que ele estava, nem nada. A polícia chegou, me falou que ele tinha ido lá e que eles tinham brigado e que o Guilherme tinha dado uma facada nele. E aí eu tentei manter, eu não conseguia chorar, eu não conseguia nada. Eu só lembro, assim, que fisicamente eu perdi toda a saliva, assim, da boca, minha boca ficou muito seca. Com certeza. Muito seca, meu lábio ficava assim para dentro. E veio, depois eles pediram para me aguardar que a perícia ia conversar comigo, o pessoal da Civil, porque quando eu cheguei estavam só os militares. Aí chegou o pessoal da perícia, né, e conversou comigo, e me perguntou algumas coisas do meu irmão, pegou meu telefone, o telefone da minha tia. E nisso, de repente, assim, veio uma moça do jornal da Itatiaia. Aí ela veio falar comigo. Aí eu falei assim, não. Aí eu ficava, por incrível que pareça, eu pensei, não, eu tenho que falar do meu irmão, porque o Beto fala sempre que
A vítima. A vítima, tem que dar, a família é a voz da é a vítima. voz da vítima. Então eu tenho que falar, porque eu não sei se entrevistaram o rapaz antes, né? Dá a impressão que meu irmão que pode história ser que ele vai visto contar como sobre o meu irmão? Às vezes meu irmão pode ser visto como qualquer. A nossa região aqui é uma região assim mais pobre, então assim tem muitos casos de usuários de droga, morte por causa de drogas. Eu falei assim, meu irmão, ele era um pai de família, ele era um trabalhador. Eu não quero que saia no jornal algo que, né, assim, as pessoas têm que saber que meu irmão não era uma pessoa assim, qualquer, né? E não que essas pessoas sejam pessoas qualquer, nossa. Não, mas é uma longe questão disso, seguinte, mas ele não é do crime. O que você quer dizer é o seguinte, ele não morreu por ser um criminoso. Ele não foi por causa de droga, de tráfico, isso, aquilo. Foi porque eu ainda quero saber por quê, o que ele vai fazer ali. Mas não teria sido por isso. Então, nesse meio tempo também a minha tia meio que sumiu. Depois eu vi, aí chegou o irmão, porque o irmão dela continuou procurando de moto para outros lados, aí foi para os hospitais. Então, quando ele chegou lá, ele ficou acabado também. Ele ajoelhou no chão, ele não conseguia parar de chorar, o irmão dela. Aí, quando eu olhei assim, eu vi essa minha ex-cunhada entrando no carro da polícia. Eu não tive contato nenhum com ela. Depois a minha tia falou que ela tinha sido o rapaz, depois que esfaqueou, fugiu, e ela ficou tentando, tipo, meio que reanimar meu irmão. Eu acredito que foi ela, porque ela estava toda molhada. Eu acho que as pessoas devem ter colocado ela debaixo do chuveiro, porque ela estava com sangue, alguma Muito coisa sangue. assim. E e a minha tia ficou muito revoltada com ela. E eu tô assim, não pode fazer isso, porque, né, a gente não sabe o que aconteceu, qual foi a motivação. E nesse momento, sua mãe sem saber e sua sobrinha sem saber. Então, eu liguei para minha sogra e falei assim, conta para minha mãe que eu não vou conseguir contar para ela. Não vou conseguir. E aí a minha sogra que contou para minha mãe. E como foi? Sabe? Então, ela estava dormindo, ela acordou a minha mãe. Eu não vou saber, acho que muitos detalhes, porque eu sei que ela falou com ela, né, que tinha acontecido algo grave com o Hugo e tal. Aí ela falou o que aconteceu. E a minha mãe chorou muito, falou, meu filho tão lindo. Até porque como ela tinha problema de coração, fiquei com medo de ela ter alguma coisa. E então, aí eu vi essa minha ex-cunhada entrando no carro da polícia e indo embora. O policial, quando ele falou comigo, ele falou assim, olha, o seu irmão veio aqui, eles brigaram, teve luta corporal, e o rapaz já foi preso. Ele estava Ele fugiu do lugar? São José da Lapa, fugiu. Em São José da Lapa, que era casa de parentes. Parece que alguém lá, vizinho, não sei quem, denunciou, né? Falou que ele estava lá. Quando eu voltei para casa, aí eu fiquei lá esperando a perícia, né? Foram 2 amigas minhas lá também, para poder... Eu liguei para 2 amigas minhas mais próximas, elas foram lá, e eu só consegui chorar e desabar quando eu vi minha mãe. Porque aí quando eu cheguei, eu vi minha mãe naquele estado. É muito horrível. Porque nem ela, nem meu irmão merecia isso. Não vou pedir desculpa que você... Não, nem imagina. Pedir desculpa do quê? Sei. Então, quando eu voltei, assim, a vizinhança toda já estava dentro da minha casa. Muita gente foi na minha casa. E sua sobrinha? Ela estava... A minha filha é um outro anjo também. Ô menina madura, ela tem 24 anos, ela já está terminando a faculdade. Ela que contou para minha sobrinha que tinha acontecido, que o pai dela tinha morrido, mas não falou as circunstâncias que tinha sido. Só que essa minha outra tia, que eu falei que ela é mais... dura na queda, sei lá, mais emotiva. Ela é mais... nossa,
ela não pensa, ela é impulsiva. Ela chegou gritando aqui, então minha sobrinha ouviu, falou que tinha sido o namorado da mãe. E a minha sobrinha já não gostava muito dele, porque ela falava comigo que ele era muito calado, que ele era muito quieto, assim, né? Sei lá, ele também não devia ter nem instinto de pai, porque 20 anos. Não, mas... Aí, então, assim, ela só falava que ele era muito calado, que ele não era muito de brincar, nem nada com ela. E ela tinha muitos ciúmes da mãe com ele, né? Então, tipo assim, ela já sentiu, acho que colocava um pouco de culpa na mãe, pela mãe ter, tipo, largado o pai e ficado com outra pessoa. E ela achava e ela tinha muitos ciúmes, ela falava que a mãe dela chamava ele de bebê, e ela não falava isso com ela. A minha sobrinha me falou isso. Eu até cheguei a falar algumas vezes isso com a minha ex-cunhada, para ela ter atenção nisso, sabe? Sim, lógico. O bem da menina. Aí, e ali, quando você já estava com a informação de que eles tinham brigado e que ele tinha ido até a casa, lógico, ele que foi até a casa do Guilherme. Aí, a princípio, no início, eu não sabia exatamente o que tinha acontecido. Eu só vinha saber o que tinha acontecido depois que, assim, passou o enterro, né? Lá no enterro foi muita gente, foi o pessoal da capoeira, fez homenagem para ele. A tua ex-cunhada foi? Porque ela não é copartícipe. Ah, a camiseta. O pessoal da capoeira fez para ele, tá vendo? Chacal eternamente. Tá. Ela não é copartícipe, é? A minha cunhada, minha ex-cunhada, eu acho que não, porque a polícia, assim, ainda não ficou pronto, eu não tenho ainda o laudo, né, necroscópico, ainda vai sair, vou até ligar hoje para saber se já saiu. O inquérito não foi finalizado, então? Eu não sei te informar, Beto, porque eu não tenho nenhum advogado assim, sabe? A minha tia ficou muito revoltada, queria justiça, eu falei assim, eu só não quero saber desse rapaz. Sim. Eu não consigo sentir nem raiva dele, porque eu sinto tanta dor de saudade do meu irmão. Mas ela não foi ela não foi ao enterro. Não, por quê? Ela tentou falar com a filha, ela tentou falar com vocês. Ela ficou uns dias assim sem falar com a gente, e agora eu não consigo lembrar se foi eu que chamei ela para conversar, ou se foi ela, tem que olhar de novo no celular, eu não lembro. Eu lembro que a minha sobrinha ficou muito revoltada porque a mãe dela sumiu, sabe? Então, e aí ela começou a culpar a mãe dela, começou a ficar com raiva, falando que a culpa era da mãe dela, porque a mãe dela que arrumou esse rapaz, sabe, que matou o pai dela. E aí eu conversei muito com a minha sobrinha, que ela, né, para ela não, que ela pode sentir raiva, mas que ela não deve guardar mágoa, né, que é a mãe dela. No entanto, que a primeira vez que eu levei minha sobrinha para ver a mãe, eu que levei lá na casa da mãe dela, da avó, porque ela foi para lá, né, ficar com a mãe. Aí eu levei ela, no primeiro dia ela rejeitou, sabe, a mãe dela, eu tinha deixado ela lá, quando eu voltei para casa, a avó dela já me ligou pedindo para buscar ela de volta, que ela não queria ficar lá. E nisso ela ficou me pedindo, titia, fica comigo, sabe? Aí, beleza, busquei. Depois eu fui conversando com ela, né, para ela não ter esse tipo de sentimento, porque isso vai ser ruim para a vida dela. Sim. E, ao mesmo tempo, já consegui marcar um psicólogo. Hoje em dia ela está convivendo com... Porque a gente está gravando aqui quase 2, 3 meses da morte. Mas ela já tem encontrado com a mãe tem falado com ela? Sim, sim. No Natal, eu levei ela, né, para ela passar com a mãe dela. Aí ela ficou lá. E assim, com o tempo agora, ela já está conversando normalmente com a mãe dela. E essa mulher está como? Eu não sei te dizer, porque no início, eu até falei com ela assim, ô fulana, me dá a guarda dela, porque, ô Beto, parece até uma coisa. Antes do meu irmão morrer, eu falava, quando ele às vezes perdia a paciência com a Melissa, coisa normal, eu falava assim, dá ela para mim, eu vou adotar ela, eu falava assim com ele, mas direto. Tem horas que, eu sei que isso eu não posso me sentir assim, mas às vezes eu fico me sentindo até culpada. Parece que eu desejei imagina. A menina, você entendeu?
Claro que não, Isso é mas coisa. sim, não. Zé que vem, a gente precisa sentir culpa, eu não sei porquê. Você não tem culpa de nada, não é Exatamente. responsável por nada, muito Para pelo você ter contrário. ideia, a minha mãe ficou se sentindo culpada, porque na hora que o filho dela estava morrendo, ela estava dormindo. Ah, imagina. Ela ficou Essas se sentindo coisas de culpada. filme, ai, que sente a pessoa. Eu acho uma sacanagem, porque quem perde depois fica se sentindo menos amado ou menos amando, porque não Sim. sentir morrendo. Isso daí é uma sacanagem que fazem com a gente. Não pode fazer isso. Aham. A vida ela é outra história. A gente tem. Ainda bem que sua mãe dormiu, porque ela deve ter tido um dia terrível para resolver coisas. Senão, se ela ainda não tivesse Aham. dormido, tivesse ficado cansada, pior ainda. Isso não vem ao caso. Agora, por Então, que assim, que ele vai lá? O que que vocês conseguiram descobrir? Por que que ele vai até Serra? Ele ia lá? então, Era eu comum ele descobri ir lá? depois. Não, eu nem sei, a minha sobrinha nem pode saber disso, mas ele só ficou sabendo onde ele morava, o rapaz morava, porque ela falou. E quando ela veio para cá, ela falou, ela não tinha falado comigo no dia, mas ela falou comigo depois que o pai dela falou que ia entregar a base, que ele vende base de unha. É o bico, né, que ele Sim, que fazia ele fora fazia. do trabalho. Ele tinha muitas clientes, teve cliente que ligou para mim assim chorando, sabe? Então aí nesse dia ele falou com com a filha dele que ele ia entregar a base. Então ele não falou com ninguém. E por incrível que pareça, eu não escutei o portão abrindo nesse dia. E ele tava grogue, você Aí, falou que veio com a vassoura. é, E aí, sim, mas eu como é não que ele sei. vai até lá? Por Ele quê? vai, ele vai de moto. Eu não sei como que ele conseguiu chegar lá. E assim, quando ele não estava assim sob Como muito é que ele efeito de chegou no medicamento, esse endereço? tipo de Porque ele sabia coisa, o bairro, mas não sabia o endereço. eu não sei te dizer. Foi Não visto o sei, celular porque dele? Foi aberto o celular? foi. Eu Tinha tenho contato com conversa ele tinha conversa com tinha. ela? Como é que é o start de ele chegar É, lá? Ele conversa com ela é, vou antes? te, eu vou te contar o que que Conta. aconteceu. Eu depois de tudo que aconteceu, eu fui na delegacia, prestei depoimento. Aí eu fiquei, a minha sobrinha, nossa, eu lembrei de você de novo nessa questão, porque meu irmão tinha passado a senha do celular dele para a minha sobrinha. Que eu falo que sempre alguém tem que ter. Por E a quê? senha do Ele seu passava iCloud para ela, também. Não sei. uhum, ela tinha, por quê? O celular dela estava com defeito assim para fazer ligação, o áudio não estava saindo. Então, para ela conversar com a mãe, muitas vezes ele deixava o celular com ela, o celular dele. E aí eu consegui, né, ela conseguiu desbloquear o celular para mim e eu vi a conversa dele com ela. Ao longo da semana que ela veio passando mal, ele veio dando apoio para ela e tudo mais. Aí na sexta-feira à noite, ele mandou uma mensagem para ela. Ele já devia estar grogue de remédio. Mandou uma mensagem para ela de novo, falando que ela tinha que se cuidar, que era para procurar um psicólogo. E ele, aí por fim, coisa que ele não fazia assim, há tempos, porque eu vi mensagens assim bem antigas e não tinha nada dele pedindo ela para voltar mais, nem nada. Ele virou e falou assim: olha, já que a gente está conversando aqui, eu quero desabafar com você uma coisa. Eu ainda te amo e eu tenho esperança da gente voltar. Eu acho que o nosso amor não morreu. E passou. Ele tinha mandado essa mensagem. No sábado de manhã, que foi onde aconteceu tudo, né? Quando que eu vim aqui e tal. Eu acho que naquele momento que ele acordou para começar a arrumar a casa, ela mandou uma mensagem para ele, falando assim: Hugo, será que você pode me mandar o print daquela conversa que você mandou para mim ontem? De novo? Porque o celular dela é aquelas mensagens automáticas que apaga. Ah, tá. Aí ele printou e mandou de novo a conversa para ela. Ele reenviou. Nisso, ela respondeu assim: esta mensagem me trouxe um problemão. E já mandou em seguida, assim, no mesmo minuto, no minuto seguinte, o Guilherme respondeu pelo celular dela: ô brother, fica ligado, você não tem que ficar conversando com ela com esse papo de otário, não, né? Ela não tem mais nada com você, ela já está em outra. Foi, mais ou menos assim. Aí ele pegou e ficou bravo também com ele na mensagem e falou assim que se ele não confiava no taco dele, que ele não tinha mais nada com ela, que realmente ele só tinha uma filha,
mas que ele ainda era apaixonado com ela, que ele ainda amava ela e que ele ia lutar pelo amor dele. Ih. Aí, nisso o cara não respondeu mais, aí ele falou assim, aí ele já mandou uma mensagem falando, eu vou ir pra gente conversar. Eu vou ir pra gente conversar. E nisso, as mensagens seguiram, assim, ela já respondendo, não vem aqui. Aí ele falou, já tô aqui na porta. Ou seja, ele sabia onde ele morava. Sabia. Como que ele eu sabia? não sei. Eu não sei se não foi é a sua minha sobrinha. Não, sua falou. sobrinha não deu endereço. Será que... Falou o bairro. Se ela soubesse o endereço, ela tinha te falado. Ou alguém que falou, ou se foi ela mesma ele poderia que falou ter seguido ele. ela algum dia? Olha, eu Porque não sei te dizer. pessoas Pode que amam ser. demais fazem besteiras demais também. Ela não E fala aí, nada disso. Ela não conta se eles já tinham brigado não, antes ali, se ele... não. Porque ele vai até o local, né? Aí ele pegou e falou, falou, vem cá, eu quero conversar só com vocês dois. Eu não tô nervoso, falou assim. Aí ela pegou e falou assim com ele, você não está, mas ele está. Aí falou, eu não vou sair daqui, eu preciso resolver minha vida. Sabe? Aí, igual você falou, eu fiquei pensando o tempo todo, gente, o Beto sempre fala que a gente, como é que é? Meu Constrói o Deus. nosso próprio É a assassino. construção do seu assassino, é. E aí, nesse momento, depois ela pega e fala assim, volta mais tarde, falou assim com ele, volta mais tarde porque o Guilherme já foi. Agora, já foi aonde? Eu não sei se ele estava indo trabalhar, se ele foi para outro lugar, não sei o que era. Eu sei que depois disso foi a última coisa que ela falou. É a última mensagem que tem no celular dele. E ali testemunhas ela falam o quê? Tem testemunha que viu? Testemunhas falam que ouviram gritaria, aí quando eles saíram para fora, que estavam os dois brigando, e que o Guilherme sacou uma faca e esfaqueou ele. Foi um golpe só? Ele não teve nem um golpe só no coração. Nossa Senhora. Olha que ironia do destino. Quem ele ama morrendo demais por amor no coração. No coração. E tem um amigo de uma filha, o filho de uma amiga da minha sogra mora lá, é vizinho lá. Diz que ele viu. A minha sogra que me falou. Então, tipo assim, eu não posso afirmar nada, porque eu não tive acesso a laudo. Sim, claro. Nem nada. Diz que tinha câmera também, mas também não sei. Você não viu ainda? Eu não vi nada. Aí, esse garoto falou que os dois começaram a brigar, e quando o Guilherme se desvencilhou, ele já tirou a faca, e que foi uma só. E que então ele já vai para fora com uma faca, né? Não é nem que ele entra na emoção e pega a faca e volta. Ele já vai com uma faca. Parece que sim. Aí eu não mas que ele sei sabia que o Hugo era lutador de capoeira, judô, isso, aquilo. Ele sabia que a briga ia ser boa. E aí aconteceu foi isso. E a gente, assim, a nossa família tá devastada, né? Porque eu fico pensando assim, puxa vida, por que às vezes, a gente fica agora nos ICs, né? Por que ela não ligou para a gente para avisar que o Hugo estava lá, ou que estava acontecendo alguma coisa, né? Estava acontecendo alguma coisa, porque pelas mensagens do celular, ele não falava nada com ela, ele só falava da menina. A única vez que ele falou alguma coisa com ela, que foi relacionado ao relacionamento, e ele falou com ela assim, por favor, coloca tira a sua foto, por enquanto, do perfil com ele, porque isso está me machucando muito. Tem jeito de você trocar? No perfil do WhatsApp, do Instagram? No perfil do WhatsApp, porque logo em seguida ela já colocou foto com o rapaz, né, dos dois juntos, com coração, esse tipo de coisa. Ela tem todo o direito. Não, entendo, mas... Mas ele pediu, né, para ela, assim, porque falou que estava sentindo muito ainda. Aí, tem outro detalhe também, eu esqueci disso. A polícia falou que tinha uma faca na mochila do meu irmão. Porque ele foi com uma mochila junto com aquelas coisas de base de unha, é isso? De base, eu acredito que ele tinha ido para entregar a base e no meio do caminho, deu na telha dele, ele foi lá, sabe, também. Aí, só que ele andava com, não é faca, sabe aquele estiletezinho que
Sim, para cortar coisa. Sim. Ele andava com esse estilete para abrir caixa, Sim. esse tipo de coisa. Era uma coisa que ele andava com ele. Então, a polícia falou que estava na mochila dele. Mas... E aí, só que na perícia lá, não falou que tinha a arma dele, não tinha nada, só tinha a arma do crime. Então, eu não sei o que aconteceu. E tem que saber se ela viu ele pegando faca para sair, para brigar. Isso aí, ela me conta que ela só ouviu a gritaria e que ela foi lá fora e que o Hugo já estava esfaqueado. Ah, tá, ela nem viu as coisas acontecendo. Diz ela que não. Tá. E que aí ele voltou para dentro de casa, o rapaz, depois que ele esfaqueou, e foi embora. Algumas pessoas... Se tem câmera, vai se confirmar ou não isso. Umas pessoas falaram assim comigo, que eu não vou citar, né, o nome. Claro, lógico. Porque parece que teve só uma pessoa que testemunhou. Assim, que foi na polícia testemunhar, mas outras pessoas viram. Diz que depois que ele estava caído, que ele ainda chutou meu irmão muito. Depois que ele já tinha esfaqueado, entendeu? Quando eu fui... Porque eu que fui resolver tudo, né? Eu não deixei nada assim para minha mãe, fui fazer tudo. E aí eu fui reconhecer o corpo, ele estava bem machucado assim na cabeça. E os nós dos dedos também estavam machucados. Ou seja, deve ter brigado realmente, sim, né? Uma coisa com o rapaz. E então, agora assim, ele está preso? Eu pedi uma advogada vizinha, amiga da minha vizinha, porque a minha tia queria muito um advogado criminalista e tudo mais, mas advogado criminalista é muito caro. Sim. E a gente não tem condição para isso, né? Mas aí... Mas você pode pegar uma defensoria, amiga, você pode pegar uma defensoria pública, não pode? Acho que pode. Pelo que um advogado... Essa advogada que era amiga do meu irmão, ela tá olhando nas questões da menina, sabe? E ela falou comigo que não precisa, que a gente não precisa de advogado, porque o Ministério Público já entrou com... Não, lógico, o Ministério Público é o que a doutora Solange Beretta sempre explica. O Ministério Público é o Estado, né, representando, é com o promotor que você conversa. Mas como ela sempre explica, se você tiver um advogado que fica olhando, ajuda o promotor. A doutora Solange Beretta fala sempre que ela gostava quando a família da vítima tinha um advogado, um assistente de acusação, por conta de ajudar, inclusive, a promotoria, porque ela tem outros processos, tem muitas coisas, e aquela pessoa tem aquele caso. Eu te indicaria ir uma defensoria pública e criminalista para poder saber de todos os medos, porque ele está preso agora, deve ser temporária, preventiva, agora eu sempre me perco nesses dois. Diz que foi no dia 10 que já teve a audiência de custódia. Já tem, a audiência de custódia. Preso, né? A audiência de custódia é quando você é preso para ver se você teve alguma tortura e tal. Aí depois ele vai começar a ter as audiências de instrução, que é pré-julgamento, mas isso ainda não saiu nem o laudo, ainda deve demorar um tempo. Por isso que é bom você ter esse apoio jurídico, essa pessoa que veja isso. E é um caso, deve demorar um tempo, né, ainda por tudo isso. Se for rápido, são pelo menos 1 ano, 2 anos. Como está a saudade? Nossa, tá muito difícil porque a gente fazia muita coisa juntos. Tinha vezes que eu ficava doente, que eu vinha aqui, ele tava com a mesma coisa que eu. Ele falava, Paloma, pelo amor de Deus, para de ter as coisas, porque nós dois acabamos tendo tudo junto. Quando você encontrar com ele, o que você vai falar para ele quando você encontrar com ele? Então, primeiro eu vou dar um abraço muito grande dele, falar que eu amo ele demais. Falar assim, Hugo, eu te amo demais. Depois eu ia brigar com ele, porque pra que ele foi lá? Ele perdeu a vida à toa, por nada. Adorei. Primeiro eu te dou um beijo, depois eu te dou um soco. Porque
antes, né, quando ele estava nessa depressão e tudo mais, eu compreendia ele, mas aí um dia eu falei assim com ele, ó, eu tô começando a ficar com raiva de você, porque você está dando mais importância para uma pessoa que não te ama do que sua família que está sofrendo aqui pelo seu sofrimento. Então, assim, eu queria que a história dele servisse, sabe, de lição para as pessoas, que a gente, né, não é dono de ninguém, a gente pode, tem muitas pessoas no mundo, a gente pode amar, a gente pode ser feliz, a gente também não depende de alguém para ser feliz, né, totalmente. Ele tinha tudo, ele tinha a casa dele, porque eu dei meu apartamento para ele morar, ele tinha a filha dele, que é a coisa mais importante, era a coisa que ele mais sonhava na vida, era a filha dele, e a filha dele perguntou assim para mim, titia, e agora? Quem que vai me levar no CGP? O CGP é o Centro Geral de Pediatria. Porque ele que levava ela no médico direto. Um dia ela acordou, ela tá com dificuldade para dormir, sabe? Eu tô pagando a psicóloga para ela, tá Ela indo tá toda morando semana. com você na sua casa. Tá comigo, é. Aí eu falei assim, ela falou assim, ô titia, eu tô com dor de cabeça. Foi de madrugada, assim. Aí eu falei com ela, peraí que eu vou te dar uma dipirona, um remedinho. Eu falei, aí perguntei para ela, o que seu pai fazia quando você tinha dor de cabeça? Ah, me levava para o hospital. Porque ele tinha, assim, uma ansiedade, sabe? Assim, tinha muita preocupação com ela. Sim. Tinha coisa assim que era coisa de criança. Ele preocupava muito. Ela vai ter que... Agora você vai cuidar. Bronquite e asma na cidade é fogo. Ainda mais quando chega inverno e tudo mais. E quando o tempo fica seco. Agora vocês vão ter... Agora é ela a continuação do seu irmão, para você poder ver ela crescendo. Ele, de alguma maneira, voltando a crescer com ela ali. E eu concordo com você que a história do seu irmão, as pessoas percebam, amor, ele é calmaria. Amor é bom. Amor preenche. Esse tipo de sentimento, não sei qual é o nome, mas é carência. Isso não é amor. E terapia, né, Paloma? As pessoas precisam de terapia. Sim. Eu falo isso bastante também, direto. E não é bom você sair de uma relação para outra. Você não se entende, você não se compreende, você não se vê. Não tem como. Paloma, eu quero acompanhar o caso do seu irmão. Vai mantendo com a produção, por favor, quando for julgamento e tudo mais, para a gente poder acompanhar e trazer o desfecho, que eu espero que seja em breve, porque você sabe que eu sempre falo que o fechado do caixão é a justiça sendo feita, né? Esse rapaz pegando a pena. Ela tá junto ainda com esse rapaz, não? Com esse Guilherme, não? Olha, uma pessoa me falou, que eu também não posso falar quem que é, que ela que achou muito fria a atitude dela, assim, contando o que tinha acontecido. Porque para mim, assim, ela só falou que não viu. Mas que o tal do Guilherme tinha sido muito, como é que eu vou dizer? Incisivo, muito certeiro. Não, assim, covarde, sei lá. Me falaram até que o relacionamento dos dois era abusivo, porque eu não duvido, porque ele conseguiu ver o celular dela, eu não sei se ela mostrou, se ele que esse olhou. print aí eu acho estranho, se a mensagem apaga, será que ela quis mostrar para ele, para assim, vai descer? Não sabemos, né? Isso é uma resposta, é uma pergunta que eu faria para ela, por que ela pede esse print, se uma vez que as mensagens apagam? Então, não tem muito. Então, assim... Não, então, eu esqueci. Não, que eu perguntei se eles estavam juntos ainda. Ah, tá. Aí teve uma pessoa que falou que até a mãe dela estava nervosa com ela, porque ela estava meio que defendendo o rapaz ainda. Entendeu? E outra pessoa já me falou que ela tá com aquele amigo que era a primeira desconfiança. Aquela história. Que é casado. Então, eu não sei. Ela que vive a vida dela agora também, né? Se ela realmente não tem nada a ver com a morte, que ela aprenda com essa morte a ter mais cuidado com os homens que escolhem, inclusive, né? E as relações que tem. Só uma coisa também que eu gostaria de falar. Deixa eu ver se eu vou lembrar. Meu Deus, eu tenho déficit de atenção. Com relação
Ai, meu Deus. Eu tinha muitas coisas para falar, mas eu esqueci. Mas já falamos bastante. Tá bom. Já na próxima vez que a gente se encontrar já com o julgamento, você lembra e aí você fala tudo o resto. Paloma, eu tenho que te agradecer muito. Eu fico de verdade entristecido por estarmos nos conhecendo através da morte do seu irmão, uma vez que você já fazia parte do canal. Mas quem sabe um dia a gente vem aqui, você vem visitar e a gente se dá um abraço pessoalmente. Por enquanto, sinta-se abraçada virtualmente. É sempre muito triste mesmo. Você tem um caminho longo ainda para se fechar de caixão, mas que bom que você vai ter na sua sobrinha o brilho de novo de ver o seu irmão crescendo. Isso já é um acalento. Né? E um dos meus sonhos é ir te conhecer. Você vem, uma hora vem com certeza. Dá um abraço na doutora Rosângela, no doutor Carlos. A doutora Beretta, ela me lembra muito minha ex-terapeuta. O jeito dela falar, sabe? Solange é incrível. Eu amo, sou apaixonado. Então, um beijo grande para você. Fique bem, vocês todos. Um abraço na sua mãe, um abraço na sua sobrinha. E que vocês consigam cada dia por dia. E que aí a tristeza vai virando saudade. E com a saudade a gente caminha mais fácil. Um beijo grande. Tá joia. Até em breve. Beijo. Até em breve. Tchau. Tchau.